Boa noite, meus amados irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, é enorme alegria estar aqui, mais uma vez. Acredito que a maioria já deve me conhecer. Nós estamos ali à frente do trabalho em Monteiros. E para a glória de Deus, já há 4 meses vai completar. Nós estamos muito felizes, Deus já tem plantado algumas sementes e algumas já têm brotado, algumas pessoas já têm se convertido a Cristo, outras que estavam meio afastadas, meio desgarradas, já estão retornando, e para a glória de Deus, o próprio nome dele está sendo glorificado naquele local. Então peço que os irmãos continuem orando por aquele trabalho, não é fácil. Quem disser que é fácil está mentindo. Não é fácil, é difícil, porque o coração do homem é muito duro, principalmente aqueles que têm uma venda nos olhos, Para muitos crentes, ainda é difícil você entrar com a verdade, alguns rejeitam. Imagine para aqueles que não entendem, Então os irmãos continuem orando. Também peço oração pelos meus filhos, os dois filhos. Hoje eles não puderam vir. Minha esposa cuida da salinha das crianças, também ela teve que ficar lá, e os dois, eles ficam revezando, quem é que fica doente primeiro, sabe? Aí de domingo até quarta-feira o pequenininho estava com muita febre de garganta, aí ele ficou bom, aí passamos a quinta-feira bem, sem ninguém doente, aí na sexta-feira o Jéssica, que é o mais velho, adoeceu, está até hoje lá com febre. Então ore por eles, Talvez ainda por causa da mudança, do clima diferente, não sei. Mas acreditamos que tudo é para a glória de Deus. Até as doenças, E Deus prova a nossa fé, prova as nossas atitudes também em meio às dificuldades. Então, vamos iniciar a pregação dessa noite, a mensagem. Eu gostaria que os amados irmãos abrissem as Bíblias de vocês na carta de 2 Coríntios, a carta de Paulo a 2 Coríntios, capítulo 5. Versículo 14 ao 21. 2 Coríntios capítulo 5, versos 14 ao 21. Segunda Coríntios capítulo 5, versos 14 ao 21. Amém? Amém. Então, eu vou ler, os irmãos, por favor, acompanhem. Diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conheçamos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o mistério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando ao homem as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, Pai eterno, te agradecemos por ter nos trazido essa noite aqui. Obrigado pela tua bondade, Senhor, que ainda hoje, ainda em tempo, Senhor, trazer, Senhor, aqueles que de alguma forma precisam escutar essa palavra, aqueles que precisam da edificação dessa palavra, aqueles que precisam da mudança em seus corações. A tua misericórdia nos trouxe até aqui para aprender, Senhor, a tua vontade. Te peço que a amada igreja possa conseguir ficar atenta às tuas palavras e que eu possa de forma clara, Senhor, transmitir o que tu queres ensinar. Te peço, Senhor, por esta mensagem, em nome de Jesus. Amém. Então, amém, irmãos.
Essa mensagem de hoje tem a ver com o tempo que a gente está vivendo, né? Nós acabamos de passar, né, de um ano para o outro, né? Estávamos em 2019 e agora passamos para 2020. Então, aproveitando uma comoção mundial a respeito desta data, né? Que muitos planejam muitas coisas, né? Muitos projetam muitas coisas, muitos fazem muitos planos em relação à sua vida, em relação às coisas que querem conquistar. Então, pensando nisso tudo, eu gostaria hoje de propor aos irmãos que, de fato, o que é que nós precisamos mudar em nossas vidas, né? Muitos acreditam, né? Talvez até alguns aqui acreditam, e muitos talvez aqui passaram o ano, a passagem de ano, a virada de ano, com a cor de roupa diferente, acreditando que a cor de determinada roupa surte algum efeito, né, durante esse ano de 2020, né? Eu gostaria de falar para os irmãos que, se a sua confiança não estiver em Jesus Cristo, não importa a roupa que você passou o ano. Muitos passaram o ano com uma roupa branca, né? O que significa a roupa branca? Eu não sei. Alguém sabe? A roupa amarela, o que é? A verde. Estão sabendo, né, irmão? Misericórdia. É brincadeira, né? Isso é natural. A gente sabe porque isso está aberto aos nossos ouvidos. Então, muitos, infelizmente, dedicam toda a sua força, e muitos esperam essa virada de ano para vestir determinada cor de roupa, para que o seu 2020 seja cheio de paz, ou de dinheiro, ou de esperança, ou de não sei o que, né? Mas, irmãos, eu quero que vocês entendam, né, e que pensem comigo que Deus não está lá em cima no seu trono, né, sentado o fulano de tal passou a virada de ano com uma roupa branca, então vou dar muita paz para ele nesse ano de 2020, né? Cicrano, José passou com a roupa amarela, então muito dinheiro aqui para ele, não posso esquecer. Deus não está no céu dessa forma, Ele não se importa com esse tipo de coisa. Ele se importa com o nosso coração, com o que de fato nosso coração está disposto a fazer por Ele, para a glória dEle. Então essa é a minha proposta dessa noite, alertar os amados irmãos em que de fato nós devemos mudar, né, as nossas vidas. Então, o texto que nós lemos aqui foi escrito pelo apóstolo Paulo. Essa aqui é a segunda carta de Coríntios, né? Nós sabemos que essa igreja de Coríntios era uma igreja muito problemática, certo? Então, essas duas cartas de Paulo a Coríntios, né, em quase sua totalidade, exortando a igreja de Coríntios pelos alguns pecados, por muitos erros que eles cometiam. E na verdade não foram só duas cartas escritas para a igreja de Coríntios, né? Foram 4. Então, duas não são canônicas, né? Não são ditas como de fato inspiradas. Essas duas que foram inspiradas de fato por Deus. Então foram escritas 4 cartas para a igreja de Coríntios, porque ela era uma igreja muito problemática. Então Paulo aqui nessa segunda carta ele vai falar também a respeito dessa mudança que essa igreja precisava ter, né? Se você for ver aí, se você voltar um pouquinho no capítulo 1, versículo 8 e 9, Paulo começa a falar algo desse tipo, né? Ele vai falar que a mudança deve produzir em nós, né, uma plena confiança em Deus. Se você voltar aí no capítulo 1, versículo 9 e 10, diz assim a palavra de Deus: contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, né? E no versículo 8 ele vai falar sobre a questão da tribulação que eles passaram, né? Versículo 8 e 9 ele vai falar que eles tiveram sentença de morte, né? No versículo 8, né? Não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que veio sobre nós na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos da nossa vida. Aí ele conclui no versículo 9 justamente isso, que eles, apesar de terem sentenciados à morte, o que é que significa? A perseguição que eles sofriam, né? Eles eram perseguidos de fato,
e eram de fato perseguidos até a morte. Então ele vai falar o que é que essa perseguição produz no coração dele. Existe uma mudança que deve produzir, que é no versículo 9 fala: para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Então a perseguição que ele sofria serviu para uma mudança. Que mudança? Para que ele não confiasse nele mesmo, mas em Deus. O primeiro ponto é esse, que você possa confiar de fato em Deus, não em você mesmo, né? Caminhando mais na frente, no capítulo 4 e versículo 8 da mesma carta, ele vai falar o seguinte: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Então, a mudança em Deus não é fácil. Você seguir a Deus de fato como as suas ordenanças, como suas exortações. Você vai ser perseguido, você vai ser muitas vezes desanimado, você vai estar abatido, porque você vai estar deixando os seus prazeres, os seus desejos para a glória de Deus. E de fato isso não é muito fácil, né? Antigamente era mais difícil ainda. A perseguição nos primeiros séculos era mais ferrenha, né? De fato, hoje a perseguição é muito mais branda. Eu não sei se os irmãos sabem que lá nos primeiros séculos, o símbolo do cristão hoje em dia, os irmãos sabem o símbolo do cristão? É um peixe, né? É um peixezinho assim, o símbolo do cristão, do cristianismo. É um peixe. Vocês sabem o que é, né? Como foi feito esse peixe, como foi feito? Foi na época da perseguição, nos primeiros séculos. E como eles não poderiam professar sua fé publicamente, porque eles seriam mortos, eles criaram esse símbolo. Então, quando alguém chegava perto de outra pessoa, né, para conversar, para falar, né, eles alguns ficavam assim, com o pé na areia, né, mesmo assim. E se o outro fosse cristão, aí o outro completava o peixe, né, de baixo para cima. Por quê? Porque se ele fosse falar que ele era cristão, provavelmente ia ser morto, ou apedrejado, ou perseguido, ou preso de alguma forma. Então naquela época sim existia uma perseguição, e de fato aquela perseguição era muito mais dura. Hoje em dia também existe de algumas formas, talvez uma perseguição mais intelectual hoje, né? Hoje talvez no seu trabalho, onde você está, você enfrenta algumas dificuldades em pregar o evangelho, alguns ateus, alguém que não acredita em Deus, mas não passa disso. Hoje em dia é muito difícil você ver alguém apedrejando um crente por pregar o evangelho, né? Então, naquela época de fato existia essa perseguição. Mas na frente, no capítulo 4 ainda, no versículo 16, diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia após dia. Então, nós não podemos desanimar, porque nós temos dentro de nós um espírito que nos anima e que nós devemos buscar prosseguir firmes, né? Então o apóstolo Paulo, só separei alguns desses versículos aqui para introduzir, para que a gente possa entender de fato o contexto e o que Paulo quer nos ensinar esta noite, né? No verso 14, iniciando aqui o nosso texto, ele vai dizer o seguinte, né? Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Então pergunto aos amados irmãos, né? Não precisa responder, só para você refletir. De que forma o amor de Cristo constrange você? Ou de que forma você é constrangido? O que seria esse amor de Cristo constrange? Né? Ou você é constrangido pelo amor de Cristo? Né? Paulo está dizendo aí que o amor de Cristo nos constrange. Como assim, né? Existe um negócio na Bíblia que diz, né? Você não deve pagar o mal com o mal, deve pagar o bem com o mal. Geralmente quando a gente paga o bem com o mal, aquela pessoa que nos faz mal, né? Ela fica meio que não sabe o que fazer, porque não esperava o bem. Se ela está fazendo mal, não esperava o bem. Mas tem gente, né? Tem crente que paga o bem com o mal, só de mal, né? A gente faz isso. Eu pago o bem, eu vou pagar o bem com o mal, só de mal. Isso aí também não é correto, não. Porque aquela pessoa fez um mal para mim, eu vou fazer o bem para ela, só para ela ver. Mas não é dessa forma. É justamente isso. Nós, como inimigos de Deus,
né? Nós como de fato pecadores, ofensores a Deus, nós como pessoas que constantemente em nossos passos, né, pensamos coisas erradas, pensamos o mal contra Deus, nós como inimigos de Deus, fazendo tudo o que Deus não, né, gosta, ou muitas coisas que Deus não aprova. Mesmo assim Ele nos amou, amém? Mesmo assim Ele nos amou. Por isso que esse é um amor constrangedor, porque como pode um pecador como nós, uma vida de pecado que nós levávamos, né, ofendendo a Deus, talvez muitos aí no meio da prostituição, muitos escravizados pela pornografia, muitos escravizados por um vício de bebida, muitos adúlteros, não sei, muitos pecadores, pecados mais diversos, né, que possam existir. Aí Deus vai lá e manda seu Filho Jesus Cristo para amar cada um de nós e nos preparar um lugar na eternidade, um lugar no céu, para que a gente possa gozar de eterna paz e alegria. Não faz sentido nenhum, né? Por isso que esse amor é constrangedor, a gente receber algo que a gente não merecia. Pelo contrário, né? A gente merecia, era de fato a condenação por pecadores que de fato somos, e ainda hoje, né? Talvez hoje mesmo você cometeu um pecado contra Deus, né? Talvez hoje mesmo você cometeu mais de um pecado, e amanhã talvez você vai cometer de novo. Como é que pode um amor tão grande, tão, né, supremo, nos amar de tal forma que morreu na cruz para perdoar esses pecados? Por isso que é um amor constrangedor. Então, se você não é constrangido com esse amor, alguma coisa está errada. Talvez você não entendeu o grande amor com que Deus te amou, porque de fato é constrangedor. Talvez porque você não acha você acha que é merecedor desse amor, né? Muitos acham isso, muitos acham que podem conquistar, muitos acham que podem ganhar, muitos se acham merecedores, né, da salvação desse amor, mas infelizmente estão errados, né? Porque não merecemos, não mereceríamos tão grande amor. Por isso que é constrangedor esse amor de Cristo por nós. E esse amor deve produzir em nós uma mudança de atitude, uma mudança de mente. Esse amor incondicional deve produzir em nós, de fato, uma mudança de passo, de planos, de projetos, né? Hoje em dia, se eu perguntar para os amados irmãos, né? Não sei se você tem esse costume, né? Eu tenho esse costume com a minha esposa. A gente senta, né, no final do ano e projeta algumas coisas para o ano seguinte, né? No final de 2018 nós projetamos algumas coisas para 2019, né? Nem todas as coisas a gente conseguiu, nem todas as coisas a gente conquistou, mas não sei se os amados irmãos são assim. Mas infelizmente, se você for parar para analisar, talvez 90% das coisas que você coloca no papelzinho lá, são coisas terrenas, são coisas aqui dessa terra, né? São coisas que logo vai se acabar. Talvez você planeja construir a sua casa, talvez você planeja comprar um carro, talvez você planeja mudar de emprego. Isso não é errado, tá certo, irmão? Não é errado você planejar isso, de forma nenhuma, né? Mas infelizmente as nossas forças e nosso ser, a nossa alma está muito fincado nas coisas dessa terra, né? Não é errado você planejar isso, mas é errado quando você coloca isso acima da glória de Deus, acima do louvor a Deus, acima da adoração a Deus. Dificilmente você vai encontrar alguém lá, né, planejando: não, esse ano eu vou adorar mais a Deus, esse ano, né, eu vou buscar mais a comunhão com os meus irmãos, esse ano, se eu tenho um costume de pecar com mentira, com qualquer pecado que for, eu vou deixar. Dificilmente você vê alguém planejando essas coisas, né? Por quê? Porque a gente está fincado demais nessa terra. Os nossos pés estão enterrados demais nessa terra. Eu vi uma ilustração muito interessante, né? Diz que você imagina uma corda, né? Imagina uma corda. Agora imagina uma corda infinita. Imagina uma corda infinita. Agora pega dessa corda infinita, separa 10 centímetros dessa corda infinita. 10 centímetros seria como se fosse a sua vida aqui na terra, e o restante é a sua vida eterna. E é um absurdo, parece loucura como os homens, né, colocam todas as suas forças
coloca todos os seus pensamentos nesses 10 centímetros da sua vida, que é essa vida terrena, né? Coloca toda a sua vontade, todos os seus pensamentos nesses 10 centímetros dessa corda, sendo que o que importa é a eternidade. A Bíblia vai nos exortar em muitos locais da sua palavra, que nós devemos buscar as coisas celestiais, nós devemos ajuntar tesouro do céu, certo? Não é errado você buscar ter uma boa vida aqui de forma alguma, mas infelizmente a nossa realidade, o retrato que a gente vê é que as pessoas colocam as coisas terrenas na frente das coisas de Deus. Isso não pode ser dessa forma, né? Então a gente deve buscar, primeiramente, né, essa é a minha proposta, vislumbrar as coisas celestiais, buscar colocar em nosso coração, em nossos pensamentos, de fato a mudança que vai glorificar Deus, a mudança que vai adorar Deus, a mudança que vai louvar Deus. Se você quer um carro novo ano que vem, de que forma esse carro novo vai glorificar Deus? Se você quer emagrecer, né, muitos, talvez 90% das pessoas, né, fazem planos de emagrecer. Não, a partir do dia 1º de 2020, de janeiro, eu vou emagrecer. Muitos fazem esse plano. De que forma você quer emagrecer de fato para glorificar Deus? Infelizmente, o que a gente vê, né, depois que inventaram tal de Instagram, o que a gente vê é as pessoas doidas para emagrecer, doidas para ficar bonito, com o corpozinho fininho, para poder postar uma selfie e colocar no Instagram, para poder ser curtido, para poder ser visualizado pelos homens, né, pelas pessoas. Infelizmente, né, as pessoas buscam essas coisas terrenas, né? Como eu falei, não é errado você querer emagrecer, pelo contrário, você tem que cuidar do tempo do Espírito Santo, mas errado é quando você faz isso com um propósito diferente, né? Se você quer emagrecer, quer cuidar do seu corpo, que seja para a glória de Deus e não para se gloriar entre os homens, para ser visualizado, para ser curtido. Que coisa, irmãos, né? Deus, ele se importa com o que de fato está dentro do seu coração, com a mudança que você está buscando para glorificar o seu santo nome, né? Então que de fato nós possamos entender que as nossas mudanças, tudo que a gente planeja e projeta, deve ser para a glória de Deus, amém? Então, continuando aqui, o texto segue dizendo, no versículo 15: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amados irmãos, vou repetir: e ele morreu por todos, para quê? Para os que vivem, não vivam para si mesmo. Quem foi que morreu por todos nós, para nos dar salvação? Quem foi? Jesus Cristo morreu por todos nós, para aquele que crê, para você não perecer, para você ter a vida eterna. Mas ele morreu por um objetivo, né? Para que você não viva mais para você. Viva para quem? Para aquele que morreu e ressuscitou. Você entende, meus amados irmãos? Isso aqui parece ser um absurdo. Talvez você esteja escutando aí, mas não tem como você viver para Cristo, você viver dessa forma, viver como é muito difícil, né? É um nível muito elevado. Meus amados irmãos, são exortações para nós cristãos, né? Isso aqui, Deus jamais colocaria algo que a gente não conseguisse alcançar. Se Ele está falando isso aqui na sua palavra, é que você consegue. Basta você querer. Se você quiser, você consegue. Nesse ano de 2020, viver mais para a glória de Deus, né? Você deve buscar viver, glorificar Deus e importar a glória de Deus mais do que o ar que você respira. Você tem que glorificar Deus e buscar adorar Deus mais do que a sua própria família. É isso que a Bíblia fala. E se esse é um nível muito elevado para você, meu amado irmão, você tem que rever a sua salvação. Porque se Deus te salvou, se você de fato entendeu esse amor constrangedor, a salvação que vem de Deus, você deve buscar de fato viver essas coisas. Não estou dizendo que é fácil, mas infelizmente, meus amados irmãos, você olha para muitos cristãos desse século, dessa época, e você não vê o mínimo esforço. Você vê muito comodismo, você vê muito preguiçosos, você vê muitas pessoas passando o seu dia inteiro
na internet, no WhatsApp, no Instagram, fazendo coisas que Deus não está nem aí, que não glorificam a Deus. Infelizmente é dessa forma. Se eu for perguntar aos amados irmãos, quanto tempo do seu dia você dedica a Deus, sendo bem sincero com você mesmo, quanto tempo de 24 horas você dedica a Deus, seja para orar a Deus, seja para ler a palavra de Deus, quanto tempo? Talvez 10 minutos, 20 minutos, uma hora, talvez uma hora que já é demais, é um nível muito elevado, que você às vezes lê 2, 3 capítulos, né, que dá uns 5, 10 minutos, você já fica com sono, já quer parar. Você vai orar, não consegue orar mais de 5 minutos, porque aí falta assunto com Deus. Tamanha a falta de intimidade que você tem com Ele, tamanha a falta de comunhão que você tem com Deus, meus amados irmãos. Isso não pode existir na vida do cristão. Se você é um cristão de fato, você deve entender que Jesus morreu por você, não foi por acaso ou por nada. Ele morreu por você para que você viva para Ele, né? Jesus Cristo, quando estava fazendo os milagres lá, né, estava caminhando e tinha uma multidão de gente acompanhando ele, fazia milagre, fazia cego enxergar, fazia aleijado andar, e tinha multidão de gente seguindo ele. Quando ele foi lá e falou e disse, né, agora vocês vão ter que comer da minha carne e do meu sangue. Que sentido? Agora vocês vão sofrer por mim. Agora o bicho vai pegar, dizendo assim. Sabe o que aconteceu? A multidão, abandonou. Diz que a multidão abandonou, ficou só os 12 discípulos. Aí Jesus disse assim, e vocês 12? Não vão também não? Pode ir, né? Aí que Pedro, né, usado pelo próprio Deus, diz a frase maravilhosa nesse versículo: para onde iremos nós, só tu tens as palavras de vida eterna. Meus amados irmãos, você é um desses que talvez está aqui só de fachada, talvez está aqui só de como presente, né? Você é um desses que no momento que o bicho pega mesmo, né, você abandona, ou você fica como um dos 12, né, ou você é como Pedro, que entende que só em Jesus Cristo existem as palavras de vida eterna. Meus amados irmãos, devemos buscar isso de forma constante, com toda a força do nosso ser. A gente deve acordar de manhã e orar a Deus: Senhor, me faz com que hoje eu te glorifique mais. Senhor, que hoje um dia eu possa existir a oportunidade de louvar o teu santo nome. Meus irmãos, infelizmente, isso parece uma realidade de outro mundo, né? Fazer esse tipo de coisa, mas não, irmãos, isso é real. E existem sim pessoas que fazem isso, e existem pessoas que podem fazer isso. É só você buscar entender que de fato esse amor é constrangedor ao ponto de que você deve tudo, e tudo que você devolver para esse Deus ainda não é nada. Por isso que você deve devolver toda a sua vida, né? Devolver todo o seu ser, todo o seu coração deve estar prostrado diante de Deus. Todas as suas atitudes devem estar prostradas diante de Deus. Toda a sua vida de fato deve estar prostrada diante de Deus, e que nós possamos de fato viver para esse que morreu por nós. Versículo 16 diz o seguinte: assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Paulo está falando basicamente da vida de Cristo. Quando Cristo viveu na terra, muitos conheceram Ele, né? Carnalmente, visivelmente. Agora já não conhecem mais, porque Cristo já tinha morrido, ressuscitado, né? Agora ninguém já podia mais vê-lo dessa forma, de forma carnal, mas de forma espiritual. Através da sua morte, Ele deixou sim a salvação para cada um de nós. E o texto-chave aqui dessa mensagem é justamente esse versículo 17, que diz o seguinte: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Meus amados irmãos, não é porque você quer mudar que você vai mudar, não. Porque Deus quer que você mude. É uma exortação, não é uma opção. Não é uma opção para você cristão. Talvez para um incrédulo pode ser uma opção, mas para você que é um cristão, não é uma opção a sua mudança de atitude. É uma obrigação, é uma exortação da parte de Deus. E se você não faz isso, você está pecando contra Deus. A sua vida é uma vida de pecado. De novo, não é uma opção para o crente mudar, é uma obrigação, é uma exortação da parte de Deus.
Eu separei alguns versículos aqui, né, da palavra de Deus. Você não precisa abrir, eu vou ler rapidamente alguns versículos, né? Separar alguns versículos para você entender que Deus de fato quer que nós mudemos de atitude. Mateus capítulo 3, versículo 18, ele diz o seguinte: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. João Batista falando para os fariseus, saduceus, né? Quando ele estava lá, os fariseus e saduceus chegaram, cheios de pompa, né? Os fariseus e saduceus eram os homens mais importantes, mais ricos, mais conhecedores da lei de Deus. E João Batista, vestido de pé de camelo, né, humilde, diz assim para eles: ó, vocês têm que produzir frutos dignos de arrependimento. Por quê? Porque eles eram falsos, eram hipócritas. E talvez hoje aqui tenha muitos hipócritas, irmãos, com muito pesado no meu coração. Talvez aqui tenha muitas pessoas como fariseus e saduceus, que vivem uma vida de aparência, mas seu coração está podre e imundo diante de Deus. E João Batista fala para você essa noite também: produzir frutos dignos de arrependimento. A sua vida deve produzir atitudes, deve produzir frutos de que de fato você é um arrependido, que entendeu esse amor de Jesus Cristo. João Batista fala isso, e é uma exortação de Deus para nós hoje. Atos capítulo 3, versículo 19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Romanos capítulo 12, versículo 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não podemos nos conformar com esse século, devemos mudar nossa mente, transformar. Talvez por isso que você não experimenta qual é a vontade de Deus. Você não sabe que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Talvez por isso que quando acontece uma turbulência na sua vida, você se desespera logo, porque você não experimentou, você não se transformou, a sua mente não está transformada, você não entendeu a soberania de Deus, que está no controle de todas as situações. Se você entender isso, você vai entender que a vontade de Deus, mesmo nas dificuldades, ela é boa, perfeita e agradável, né? Colossenses capítulo 3, versículo 5: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Devemos fazer morrer essa natureza, né? Devemos ser mudados e transformados dessa forma. Colossenses capítulo 9 e 10, capítulo 3, versículo 9 e 10: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Devemos de fato nos despir do velho homem, irmãos. Se você se converteu a Cristo Jesus, se o amor de Deus de fato chegou até seu coração, as suas atitudes, o velho homem, aquele homem carnal, aquelas atitudes carnais que você tinha, não podem mais existir na sua vida. Você tem que se revestir do novo homem em Cristo Jesus, para ter de fato esse conhecimento pleno de Deus. Quando você se converte, levanta a mão e as suas atitudes continuam a mesma, meus amados irmãos, você está se enganando. Você continua no mesmo caminho, levando para o inferno, meus amados irmãos. E não pode ser dessa forma. Você tem que se despir desse velho homem, né? Eu costumo pensar dessa forma, né? E chamo os irmãos para refletir. No dia da sua conversão, no dia que você de fato entendeu esse amor de Deus, você consegue perceber uma diferença na sua vida? Ou a única diferença foi você vir para a igreja, para os cultos? Diariamente, cotidianamente, seus pensamentos mudaram de fato, meus irmãos? De 2 anos para cá, meus amados irmãos, se você é um cristão aí mais antigo, como é que está a sua vida? Você cresceu espiritualmente? Ou você continua o mesmo? Ou você está pior? Não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que cresçamos constantemente no louvor, na sua glória, no conhecimento dele. E eu peço aos amados irmãos que abram as suas Bíblias em Timóteo, né, para a gente fazer um comparativo sobre as coisas terrenas que a gente está fazendo e as coisas celestiais. Nota que em todos esses versículos aqui, você não vê nada desses textos aqui falando sobre coisas terrenas, são coisas espirituais.
Por isso que é isso que Deus quer com as nossas vidas. 1 Timóteo capítulo 4, versículos 6 ao 9. 1 Timóteo capítulo 4, versos 6 ao 9. Um amado irmão que achou, pode se levantar e ler, por favor, um de cada vez, para poder a igreja escutar. 1 Timóteo capítulo 4, versículos 6 ao 9. Alguém? Ninguém? Um de cada vez, vai? Ninguém, então eu vou ler. Ninguém quer ler? No capítulo 4 de 1 Timóteo, versos 6 ao 9, diz o seguinte: expondo estas coisas aos irmãos, serás bons ministros de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida que agora é e há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Meus amados irmãos, aqui está falando sobre exercício físico. Por que eu trouxe esse texto aqui? Justamente para a gente ter esse paralelo sobre as coisas terrenas e as coisas de Deus, né? Como eu falei, não é errado você querer malhar, você fazer exercício, mas você deve buscar primeiro as coisas de Deus. No versículo 8: pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Devemos buscar acima de tudo a piedade, ser pessoas piedosas. Agora eu explico para você o que é piedade, né? Talvez hoje o conceito de piedade está um pouco distorcido. Talvez você ache que piedade é ajudar as outras pessoas, ajudar alguém, dar esmola, né? Não é só isso, né? Isso é uma parcelazinha do que é piedade. Piedade é você estar buscando as coisas de Deus. Você ser uma pessoa piedosa é você estar buscando a comunhão com Deus. Você ser uma pessoa piedosa é você buscar a comunhão com a palavra de Deus. Você ser uma pessoa piedosa é você buscar de fato louvor e a glória desse Deus. Então aí está falando justamente isso. O que é que deve ser mais importante na sua vida? As coisas terrenas ou as coisas celestiais? Né? Você malhar ou você buscar ter comunhão com Deus? Você malhar ou você ler a palavra de Deus? Meus amados irmãos, é buscar a palavra de Deus. Se você consegue fazer essas duas coisas sem pecar, sem colocar essas coisas na frente de Deus, amém, glória a Deus por você. Mas infelizmente isso não é o retrato que a gente vê hoje. Então, meus amados irmãos, não é só nós que devemos, não é uma opção para a gente mudar. É porque é a vontade de Deus, é porque Deus quer que a gente mude, né? Que de fato, né, nós nem precisaríamos de uma data, né, de uma virada de ano para que a gente buscasse essa mudança. Não precisamos disso, né? Porque infelizmente nós fracassamos. Não sei alguns dos irmãos, mas, né, geralmente nós fazemos um plano de leitura anual para ler a Bíblia em um ano, né, para que no último dia do ano a gente tenha lido a Bíblia completa. Geralmente muitos fracassam ali em números, né? Levítico, quando começa a falar ali de muitos números, muitas medidas lá do templo, alguns vão até crônicas ainda, né? E começa a genealogia, aí você não consegue ler direito, aí muitos fracassam ali naquele meio do caminho, né? Mas você não precisa, né, de uma virada, não, agora eu vou esperar outro ano para poder. Não, irmãos, não deve ser assim. E a sua vida diante de Deus não pode ser depender de uma data. A qualquer momento, hoje mesmo, né, você pode buscar essa mudança de vida dentro do seu coração, né? Continuando aqui no nosso texto, lá em 2 Coríntios capítulo 5, agora no verso 18, vamos ler aqui o verso 18, diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, verso 19,
que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Meus amados irmãos, em Cristo nós somos reconciliados com quem? Com Deus. Como assim fomos reconciliados com Deus? Né? O mundo hoje prega muito que Deus é amor, Deus te ama, Jesus te ama, tudo é amor, tudo é bom, tudo é estrela, tudo é luz. Mas, meus amados irmãos, não é dessa forma. O homem sem Cristo, ele é inimigo de Deus. Repito, o homem sem Cristo é inimigo de Deus. Abra sua Bíblia aí em Romanos capítulo 1, verso 18. Romanos capítulo 1, verso 18. Não sou eu que estou falando, meus amados irmãos. Se precisamos reconciliar com Deus, é porque éramos inimigos dele. Uma vez que Cristo nos reconciliou com ele, devemos de fato mudar as nossas atitudes. Verso 18 do capítulo 1 de Romanos diz o seguinte: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela justiça. Como assim? A ira de Deus, irmãos? Existe sim a ira de Deus, e a ira de Deus estava sobre as nossas cabeças. E uma vez que Cristo morreu por nós, e que de fato mudamos em Cristo, e quando de fato vivemos para Cristo, por meio dele e para ele, essa ira que estava sobre a nossa cabeça foi tirada pelo sangue de Jesus Cristo, amém? Essa ira que estava nos levando para o inferno foi tirada com o sangue derramado de Jesus Cristo. E hoje podemos ter a confiança que estamos caminhando para a eternidade nos céus com esse próprio Deus, para glorificar e louvar o seu santo nome. Então, meus amados irmãos, Deus, ele é tão bondoso, o amor tão maravilhoso, que de fato ele mesmo, nós inimigos dele, ele mesmo providenciou um meio, a morte do seu filho, para que a gente se reconciliasse com ele. Nós que estávamos com a ira dele sobre as nossas cabeças. A ira de Deus se revela nos céus contra toda a impiedade e perversão dos homens. Mas Deus é bondoso. Por isso que é uma boa notícia, por isso que é uma boa nova o Evangelho. É a morte de Jesus Cristo que nos trouxe a salvação. No versículo 19, justamente ele fala que os homens eram transgressores, pecadores de Deus, contra Deus. Jesus Cristo foi aquele que nos reconciliou com Deus. Versículo 20: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Agora nós somos o que? Embaixadores de Cristo. Irmãos, é uma responsabilidade muito grande. O que é que Deus está falando aí através do apóstolo Paulo? Nós, agimos, agora Deus exorta por nosso intermédio. Deus nos escolheu, que Paulo está falando dele, mas Deus nos escolheu a cada um de nós, e Ele nos escolheu, e Ele exorta o homem, exorta a humanidade por nosso intermédio. Ele está nos usando para exortar o homem, para que o homem se reconcilie com Ele. Assim como Deus usou alguém para nos exortar contra a nossa vida de pecado, e nós nos reconciliamos com Ele, agora é a nossa vez de ser usados, de se deixar usar por Deus e pregar o Evangelho, para que aqueles homens perversos, ímpios, que pecam contra Deus, possam se reconciliar com Ele. Meus amados irmãos, nós precisamos deixar de ser preguiçosos, meus amados irmãos. Precisamos deixar de ser acomodados. Se aquela pessoa que levou o Evangelho até nós fosse acomodada, preguiçosa, nós ainda estaríamos perdidas. Por que a gente é preguiçoso e não vai pregar o Evangelho? Por que a gente é preguiçoso e não sai com vergonha, com medo? Se você tem vergonha e medo de pregar o Evangelho, é porque você não entendeu o Evangelho. Se você não entendeu o Evangelho, meu amado irmão, é uma triste notícia para você. Se você não entendeu o Evangelho, você precisa ter um encontro verdadeiro com Cristo. Se não pode, se você entendeu o perdão de Deus da sua vida, você deve buscar
mostrar esse perdão para as outras pessoas que não conhecem e reconciliá-las através de Cristo Jesus com Deus. Versículo 21 para a gente finalizar. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Quem foi que não conheceu o pecado aqui nessa terra? A única pessoa que não conheceu o pecado, Jesus Cristo. E Deus pagou em Cristo, né? Cobrou de Cristo, cobrou da sua morte a nossa justiça. Aquele que não teve pecado, aquele que não pecou, Deus o fez pecador, no sentido de que agora os nossos pecados, todos os pecados da humanidade, se recaíram sobre Jesus Cristo, para que nós pudéssemos ser justos em Deus. Meu amado irmão, isso é tremendo demais, isso é magnífico demais. E se você entende esse amor de Deus, se você entende essa graça soberana de Deus, você vai buscar viver para dar Ele de fato. Você vai abandonar suas práticas, você vai abandonar os seus desejos, você vai abandonar o seu eu, você vai abandonar as coisas perversas do seu coração para glorificar o santo nome dEle. Isso é o que Deus espera de cada cristão. Quando acontece algum acidente assim, numa praça pública, onde tem muitas pessoas, né, alguém passando mal, geralmente as pessoas perguntam assim: tem algum médico aqui? A pessoa, se tiver, a pessoa tem, eu sou médico, então por favor, venha socorrer essa pessoa. E o que é que se espera desse médico? Que ele ajude a pessoa, não é? O que é que se espera do médico? Que ele socorra a pessoa. Meus amados irmãos, o que Deus espera de um cristão é que ele seja piedoso, que ele viva para a glória do seu santo nome. Isso é o básico, meus amados irmãos, que Deus espera de cada um de nós, que nós possamos de fato, aproveitando essa comoção de mudança, de atitude, entender que devemos mudar de fato, devemos programar, devemos projetar, devemos fazer planos, mas esses planos devem ser primeiramente para a glória de Deus. Um texto muito conhecido, que é tão conhecido, mas muitos não entendem porque não vivem. Quer comais ou quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazer para quê? Para a glória de Deus. É na Bíblia que tem isso, é na palavra de Deus que tem isso, é a vontade de Deus. Quer comais ou quer bebais, ou façais qualquer outra coisa é tudo que você fizer. É tudo que você fizer, tem que fazer para a glória de Deus. Então minha proposta nessa noite aqui, meus amados irmãos, é que você de fato pegue o seu coração, veja o seu coração, analise o seu coração, e aquilo que de fato não está no agrado de Deus, aquilo que de fato não está conforme à vontade de Deus, você tire, você se dispa disso, e se revista da glória de Deus, se revista de uma vida que busca de fato louvar e adorar o nosso Deus. Amém? Amém. Então vamos orar. Senhor Deus, Pai eterno e soberano, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Obrigado por nos exortar, Senhor, com amor, porque, Senhor, se nos exorta é que de fato quer que a gente mude, quer que a gente tenha uma atitude diferente diante de ti, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por essa amada igreja, por cada irmão que está aqui, por cada cristão reunido nesta noite. Te agradecemos, Senhor, porque és bondoso por cada um de nós. Nos deu, Senhor, um tempo desse, nos deu, Senhor, um local para nos reunirmos, para glorificar o teu santo nome, onde em muitas épocas, onde em muitos locais não temos. Que de fato o Senhor possa nos ajudar a cada dia, a cada instante, a partir de agora, a partir dos nossos pensamentos, em cada passo que a gente der, Senhor, em cada atitude que a gente tomar, em cada decisão, Senhor, que a gente tomar, a gente possa buscar te ver, possa buscar ver a tua glória naquilo que a gente fizer. E se de fato aquilo não for te glorificar, arranca, Senhor, do nosso coração esse desejo. Senhor, se a gente quiser, se a gente buscar, se cada um de nós, Senhor, entender de fato esse amor constrangedor, entender de fato esse perdão, entender de fato a natureza pecaminosa que éramos, e esse amor, esse tão grande amor, essa graça, misericórdia que o Senhor nos amou,
Se a gente entender de fato isso, a gente consegue sim buscar viver mais e mais para a tua santa glória. Que nós possamos sair daqui de fato transformados, não com nenhuma sabedoria humana, mas transformados com a tua palavra, que é viva e eficaz e penetra, Senhor, no mais profundo do nosso íntimo, penetra no mais profundo do nosso coração. Que de fato o Senhor possa fazer a obra, Senhor, na vida de cada amado irmão que chegou até aqui, e aqueles que por algum acaso não te conhecem, aqueles que por algum acaso precisam ter um renovo, uma transformação real e verdadeira. Incomoda com o teu Santo Espírito, para que essas pessoas entendam que só em Ti existem as palavras de vida eterna. Pode acontecer o que for, pode vir o que for, mas em Ti existem as palavras de vida eterna, e a eternidade é que importa e que deve importar para a gente, porque essa vida é passageira. A Tua própria palavra fala, essa vida é como uma neblina que logo se dissipa. Que a gente possa entender isso e não depositar as nossas forças, o nosso ser, não depositar o nosso amor nessa vida terrena, ajuntar, depositar a nossa fé, o nosso amor, os nossos desejos na eternidade. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus.